Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Escrituras Plus. Eu sou o Lorival Pulpo. Nós temos quase que sempre feito dicas para vocês, dicas de pregação. Esses dias nós gravamos dicas sobre músicas para vocês poderem cantar, atualizar a playlist de vocês. E seguindo essa ideia de termos dicas, ideias, sugestões, eu tenho uma ideia para vocês no que diz respeito a ministério de louvor, né? Como ver se o ministério de louvor é um ministério abençoado na igreja de vocês, como tornar o ministério de louvor abençoado na igreja de vocês. Então eu tenho algumas dicas sobre isso. Então pega esse conteúdo, manda para o grupo de louvor da sua igreja, pega esse conteúdo e compartilha com alguém que toca, que canta e que precisa ouvir essas coisas, precisa colocar em prática esses elementos. Hoje eu quero dar 3 dicas. Semana que vem a gente grava outro vídeo e daremos mais 3 dicas. Importante, esteja conosco e compartilhe esse vídeo. Primeira dica, nós não poderíamos começar de outra forma senão falando da vida espiritual, falando da vida devocional, falando do seu tempo com Deus. Se nós entendemos que o ministério de louvor é um ministério que está diretamente envolvido com uma parte significativa do culto. Alguns grupos de louvor gastam de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora do tempo de culto, né? Outros um pouco menos, de 20 a 30, de 20 a 40 minutos. Entretanto, continua sendo um tempo significativo. Portanto, a igreja olha, observa, e portanto não é somente um momento em que você vai desfilar técnicas musicais, subir essa escala, cantar afinadinho, mostrar harmonização entre os elementos do ministério de louvor, fazer um arranjo diferenciado com uma música, mudar o ritmo dela. Tudo isso são coisas que são interessantes e são importantes. Entretanto, o que mais deve sobressair sobre o ministério de louvor é a sua espiritualidade. É termos fome e sede de Deus, é querermos buscar a Deus fora do culto, no nosso momento a sós com Deus, lermos a palavra, termos tempo de oração. É interessante, eu ouvi isso de alguém e estou reproduzindo agora para vocês, como seria bom se nós separássemos a nossa manhã para tempo com Deus, a nossa tarde para tempo de estudo do instrumento ou do canto ou algo parecido com isso, e a nossa noite para abençoar a vida de outras pessoas. Obviamente eu estou falando pensando em pessoas que vivem só para o ministério de louvor, por exemplo, né? O que é muito difícil no Brasil também. Mas seria muito bom isso. Você ter ali a sua manhã, tempo com Deus. Você não vai pegar no instrumento. Na parte da tarde você vai estudar o seu instrumento. E assim você vai crescer. E nós precisamos disso. Nós como ministério de louvor, você como ministério de louvor, como ministro de louvor, precisa ter esse tempo de busca e clamor por Deus e pelas coisas de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Portanto, precisamos buscar a Deus. Segunda questão é uma questão técnica. Se no primeiro aspecto nós falamos de uma questão espiritual, no segundo a gente precisa falar de técnica. E como eu já usei o exemplo, se você separa um tempo para buscar a Deus, você também precisa separar um tempo para o seu instrumento. Só um detalhe, aqueles que cantam, a sua voz é um instrumento, você precisa cuidar dele. Se alimentar direito, beber água, fazer uma boa aula, treinar e tudo mais. Para isso, nós precisamos de uma abordagem um pouco mais séria sobre isso. Algumas pessoas ficam acomodadas no nível que canta, no nível que toca e não procuram crescer, evoluir. Para crescer e evoluir, você precisa de cursos, de livros, ouvir música, estudar, se aprimorar e assim você sai de uma situação de estagnação, de ficar parado e desenvolve, cresce, amadurece. É assim na nossa vida como um todo. Você fez ensino fundamental, foi para o ensino médio, saiu do ensino médio, procurou uma faculdade, procurou cursos por fora e coisas assim, e até hoje procura. Isso também deve acontecer dentro do louvor. Todos precisam aprender, todos precisam crescer, todos precisam evoluir.
E a música é algo que você estuda a vida inteira e vai continuar estudando, porque sempre vai ter coisa nova, outros ritmos, outros efeitos e assim por diante. Pensando ainda em questão técnica, com o tempo a gente precisa falar de aparelhos, né? Tudo precisa evoluir, tudo precisa crescer dentro do ministério, inclusive aparelhos. Você começou tocando com um violão tonante, depois de um tempo você comprou um Giannini, depois você comprou um Tajima, quem sabe um Fender ou um Takamine, e assim você vai crescendo questão de aparelho, né? Conforme você aumenta o seu nível técnico, você também aumenta o seu nível de aparelhagem. E eu sei que algumas igrejas têm as suas dificuldades com a aparelhagem de som e que isso gera muito transtorno, conflito e tudo mais. Entretanto, acho que existem dois aspectos sobre isso. Primeiro, é a capacidade que a igreja tem para investimento nessa área. Talvez ela não seja tão grande e ela esteja investindo em outras áreas, senão na área musical. O segundo é como nós, como membros do Ministério de Louvor, podemos colaborar para que a aparelhagem de som da igreja fique melhor. Primeiro, acho que o bom cuidado com as ferramentas que nós temos ali, né? Cuidado com os cabos, com os microfones e assim por diante. E depois uma boa regulagem a partir daquilo que nós temos. Perceba, nós não saímos e vamos para o topo. Nós saímos de um nível baixo e crescemos gradativamente. Então comece com o que você tem e procure evoluir e crescer. Acho que o terceiro aspecto é um aspecto relacional. No primeiro foi espiritual, no segundo foi técnico musical, nesse terceiro é relacionamento. A maioria das pessoas fica ou sai da igreja por causa de relacionamentos. E o Ministério de Louvor não é diferente. Então, eu quero convidar você a fazer uma abordagem um pouco diferente de como você enxerga o Ministério de Louvor. Nós enxergamos como um ministério, algo apêndice. Não, enxergue o Ministério de Louvor como um grupo pequeno. Quando vocês se reúnem para ensaiar, para passar as músicas e tudo mais, encare aquilo ali já como um culto, como adoração a Deus. Que a tua mente e o teu coração estejam voltados para adoração, para aprofundamento disso. Nós estamos reunidos como ministério, primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, nós queremos colaborar com a expansão do Evangelho por meio do Ministério de Louvor e do Ministério da Música. Então, esses dois propósitos devem seguir aquilo que nós fazemos como grupo e como Ministério de Louvor. Glorificar a Deus e expandir a mensagem do Evangelho para o maior número de pessoas possível. Se nós tivermos isso em mente, nós podemos estreitar os relacionamentos. Obviamente, nem todo mundo do grupo de louvor vai ser amigo de todo mundo, né? Você vai ter contato com outras pessoas. Isso faz parte do nosso círculo de influências. Nós conversamos com algumas pessoas que são mais próximas, nos afastamos de outras e assim por diante. Isso é importante compreender para não cair na falácia de que, não, a gente tem que ser amigo de todo mundo. Nós temos o mesmo propósito, glorificar a Deus e colaborar com a expansão do Evangelho. Fazendo isso, nós podemos criar relacionamentos em torno desses propósitos e assim seguirmos a mensagem e pregarmos a mensagem que nos foi dada. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo até aqui. Não se esqueça, nós temos um curso, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Tchau, tchau.